Sejam bem-vindos ao Cyber Security Summit 2022. Estamos aqui dentro do nosso Cyber Talks com o Maurício Ribeiro, da F5. E, Maurício, seja bem-vindo e obrigado por estar com a gente. Obrigado. Bom, ontem na sua palestra você citou casos de fraudes e ainda ilustrou casos reais do que tem acontecido. Acho que é importante a gente compartilhar esse conhecimento com o nosso público também e passar um pouco esse diferencial que a F5 tem para ajudar nesse combate às fraudes automatizadas. Legal, tá bom. Bom, primeiro é um prazer estar aqui participando do evento. O case que a gente trouxe é um case interessante porque ele mostra de uma maneira bem simples como que uma organização ela é afetada por uma fraude automatizada. Nós mostramos de uma maneira muito rápida qual que é o ciclo, qual que é a jornada de um ataque como esse, onde cybercriminosos se aproveitam de credenciais vazadas, diversos vazamentos diferentes, montam bases de dados, programam suas bots e começam então o processo de credential stuffing. Nesse caso que a gente mostrou aqui ontem, a gente provou o seguinte, que primeiro, esse é um tipo de ataque que estava passando embaixo do radar da organização. E uma organização madura, com sistemas, todos os sistemas de segurança que a gente possa imaginar, firewalls de nova geração, Web Application Firewall, sistemas de DLP, tudo que a gente conhece como tecnologia, eles têm processo maduro de segurança. Só que aqui a gente está lidando com um tráfego sintético, né? Nós fizemos na nossa chamada, né, vamos falar de segurança e fraude na camada 8. Todos nós sabemos que não existe uma camada 8, né? A camada 8 para nós sempre é o nosso usuário, o usuário da aplicação. E esse é o desafio, porque a gente está lidando com a imitação de um usuário. E o problema está exatamente aqui. Você tem um robô ou um humano malicioso utilizando uma credencial válida. Os sistemas de segurança atuais não foram desenvolvidos para isso, eles não foram desenhados para esse tipo de coisa. Então, nesse caso específico, nós conseguimos mostrar que o tráfego automatizado, numa parcela pequena do tráfego que foi analisado, ele representava quase 40% do tráfego total, né? É bastante. E é interessante porque, neste caso, ele não é o mais alto da indústria. Normalmente, num segmento como esse, a automação passa dos 60%. Nesse estudo que nós fizemos, nós identificamos que o pessoal tentou criar uma barreira, né? Eles tentaram configurar um Web Application Firewall para tentar defender um pouco. Eles perceberam que existia um nível relativamente alto de automação, mas eles não conseguiam identificar exatamente qual era o resultado disso, né? Então, uma das medidas tomadas foi o de tentar criar um rate limiting da quantidade de posts, de requests que vinham de um determinado endereço IP. A gente também conseguiu mostrar com essa ferramenta que rapidamente o cybercriminoso ou os criminosos, eles entenderam esse mecanismo e reprogramaram suas bots. Então eles entenderam que se a cada 3 requisições ele me bloqueava, né, eles começaram então a fazer um rotacionamento de endereços IPs. Quando eles fizeram isso, esses 30 e tantos % do tráfego automatizado passou. E com esses 36% de tráfego automatizado passando, eles perderam em um mês alguma coisa em torno de 13 mil credenciais foram validadas. Então, usuário e senha, né? Nós conseguimos ver exatamente qual foi o usuário e senha que foi testado contra esse sistema de autenticação. Não, muito interessante, mas assim, vamos falar um pouco então como que a gente educa também já os executivos, porque tem tantas soluções, tantas ferramentas, como que está sendo o impacto? Eu acho que você citou também sobre a parte da pandemia ter auxiliado a nossa indústria, então a nossa indústria cresceu, porém a educação talvez de certos executivos não acompanharam, tanto já que é uma grande dor do mercado, a parte de credencial. E também, como você disse, eu acho que automatizar e orquestrar é uma coisa que vai simplificar o operacional daquela empresa. E como que você tem visto nas empresas a condição da gente trazer isso mais para eles poderem ter o poder de decisão, para entender o problema? Essa é uma pergunta bem recorrente. Os nossos estudos, eles mostram que
Esse tipo de problema, ele é subestimado pelas organizações, principalmente porque ele acaba caindo numa área de sombra entre um time de engenharia de segurança e um time de fraude. Não é? Então, normalmente eles operam em silos, né? Eles têm um grau de colaboração, mas eles têm agendas diferentes por motivos óbvios. E esse problema da fraude automatizada, ou melhor, o início dessa fraude, dessa jornada, cai numa área de sombra e as pessoas não estão vendo. E então começa a ter uma discussão de isso é um problema de tecnologia, isso é um problema de ferramenta, ou isso é um problema de processo. Né? Então, a nossa proposta é de endereçar esse tema com um conjunto de soluções automatizadas, com todas elas baseadas em machine learning, inteligência artificial, com um componente humano. Então, o SOC dessa solução não tem simplesmente analistas de segurança, você tem cientistas de dados, não é, que tem um foco diferente na análise do comportamento, para que a gente possa preencher esse gap. Mais estudada para cyber, né? Exatamente. Entregar a informação que uma área de fraude, por exemplo, precisa, enquanto ajuda o pessoal da área de tecnologia de segurança a entregar uma solução e não produtos. Esse é um outro aspecto muito importante. A gente percebe que nos últimos 15 anos a indústria evoluiu muito e empresas como essa que participou desse estudo conosco, eles, como eu falei, eles são muito maduros, eles têm todas as ferramentas que a gente possa imaginar que o mercado provê. Mas isso também cria um problema, porque você tem uma quantidade absurda de ferramentas, muitas delas não têm integração, não é? Você começa a gerar muito dado e você não tem uma informação completa. Não é? Então, a proposta aqui é a gente usar uma abordagem diferente, não é? Para poder identificar o problema, monitorar, identificar o que é tráfego humano bom, tráfego humano malicioso, automatizado bom, automatizado malicioso. A gente tem que lembrar que tem um tráfego automatizado que é importante nessas organizações. Num segundo momento, proteger as contas, não é? Então, ok, essa conta é válida, é um humano, não é? Ele tem direito a estar usando essa conta, ele tem direito a estar executando essa atividade. E por último, mas não menos importante, a gente acredita muito que isso faz parte dessa educação dos executivos, que o fato de estarmos aumentando o grau de segurança, colocando mais uma camada de tecnologia aqui, não quer dizer necessariamente que a gente tem que aumentar a fricção, é o contrário, a gente tem que diminuir a fricção. Não é? Então eu tenho que utilizar todas essas tecnologias, esses sinais, essa coleta de sinais, que ela é muito rica. Eu já tenho aqui todo um motor de identificação de fraude, de risco, usar isso também para diminuir a fricção desse meu cliente. Então a ideia é que a gente chegue com uma abordagem nova para um problema novo. Né? Não adianta tentar aplicar o mesmo remédio que não vai funcionar. Maurício, obrigado pelo seu tempo. Agradeço a equipe da F5 também e estar com a gente no nosso evento e ótima entrevista. Joia, muito obrigado. Contem conosco.